Olá, Efigênia, professora, boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação. Estou aqui mandando os links, né, os contatos. Recebeu? Recebi, Beleza, então, passei para algumas pessoas. maravilha. Seja bem-vinda, vou fazer uma breve introdução e aí, na sequência, você faz a saudação também inicial. Você está me ouvindo bem? Sim, bem, Maravilha. Então, a todos que estão nos acompanhando, gostaria de desejar uma boa noite, desejar saúde, muito importante nesse período, uma boa recuperação aos que estão enfermos, amigos, parentes, e solidariedade para quem vive a dor do luto. Um abraço fraterno para quem está passando por esse período. A gente vai conversar com a professora Maria Efigênia e sobre discursos autoritários. Ontem foi o dia 31 de março, observamos algumas manifestações pífias de grupos pedindo intervenção militar e uma ditadura comandada pelo Bolsonaro, e também tivemos atos contra a ditadura, ontem e hoje. Muitos dizem que o golpe foi no dia 1º de abril, dia da mentira. Ele ocorreu na madrugada, né, do dia 31 de março e 1º de abril de 1964, quando golpistas fardados se articularam com a mídia, políticos, empresários e estrangeiros igualmente golpistas para depor o João Goulart. Foi instalada a ditadura militar no Brasil por longos 21 anos. A interpretação histórica individual de quem viveu no período depende das perspectivas de classe, da pessoa, do meio que ela vive, das informações disponíveis e as informações que ela tem acesso. Quando alguém fala que a ditadura foi boa, expressa a sua opinião pessoal, muitas vezes o que ela viveu. Uma opinião que é bem diferente de um estudo histórico baseado em fontes históricas. Não duvido, por exemplo, que a pandemia que nós atravessamos, que na perspectiva da ampla maioria é péssima, para algumas empresas farmacêuticas, ela está sendo um bom período. Para quem aluga as tendas para instalar os hospitais de campanha por valores milionários, como aconteceu aqui em Mauá, não está sendo um período de perdas financeiras e nem um período ruim. As narrativas históricas, elas são construídas, servem a diversos interesses e servem para legitimar as ações. Os fascistas italianos, eles invocavam seu passado imperialista, o seu passado a Roma imperialista, para suas ações neocoloniais. O discurso autoritário nem sempre vai ser parecido com aquele que nós temos na mente do Hitler gritando, do Mussolini. Ele pode apelar para uma forma mais suave, ou também sempre para sentimentos de grandeza, sentimentos nacionalistas, de messianismo, de combater o mal e os inimigos que querem destruir as coisas boas, a moral, os bons costumes. Se hoje nós fôssemos ler as manchetes de jornais de abril de 64, nós nos surpreenderíamos. Vamos ver exemplo de uma edição do Globo, de 4 de abril de 64. A matéria: ressurge a democracia. Viva a nação, dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente das vinculações políticas simpáticas ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é de essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Como dizíamos no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ter a garantia da subversão, a âncora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome da legalidade,
não seria legítimo admitir o assassinato das instituições, como se vinha fazendo diante da nação horrorizada. Discurso construído pelo jornal O Globo em 4 de abril de 64. Para a gente discutir sobre os discursos autoritários de ontem, né, do passado e atuais, vamos conversar com a professora Maria Efigênia Ribeiro Pereira, que faz questão de destacar que ela é migrante nordestina, moradora e trabalhadora da Zona Leste de São Paulo, aposentada pela Prefeitura de São Paulo, foi diretora pedagógica da DIPED, na Direção Mateus, e possui graduação em História pela PUC, pós-graduação em História, Sociedade e Cultura também pela PUC, é mestre em Educação pela Unicamp e atualmente doutoranda em Educação pela Unicamp. Boa noite, Efi. Deixa eu abrir aqui o microfone. Obrigado por aceitar o convite. Todos que estão aí nos acompanhando, quero dar a saudação. Então, boa noite, Marcos. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Sempre uma honra, né, a gente estar possibilitando, né, a reflexão, né, de assunto tão sério. E boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo. E para começar, né, quando a gente cumprimenta todos, todas e todes, a gente já está fazendo uma resistência ao discurso autoritário, né? Então, eu acho que, começando, lembrando da importância desses espaços, né? Como esse, que são espaços de resistência aos discursos autoritários, que eles nunca deixam de existir, né? Então, eu só tenho que agradecer, né? E agradecer aos companheiros também que estão nos assistindo e podem estar colaborando aí com nossa reflexão, pequena reflexão aí nesse tempo agora. Sim, com perguntas, comentários. Depois nós disponibilizamos no YouTube, né, a gravação dessa conversa. Professora, você poderia explicar por que foi instalado esse regime ditatorial no país em 64? Então, a gente, como você falou, né, eu vou começar, né, falando uma coisa assim que a gente já ouviu em outros lugares, mas outro dia um companheiro, Pedro Neto, que é nosso parceiro, tal, ele costuma falar, né, que a história do Brasil, né, e nós dois, como professores de história, como historiadores, sabemos que é uma história que, assim, que tem uma presença muito forte do autoritarismo e dos militares, né? Os militares, eles nunca estiveram ausentes na história do Brasil. Então, todos os processos políticos, né, desde a proclamação da República, tiveram a presença dos militares. O primeiro presidente da República era militar. Durante toda a República Velha, você vai ter a presença de militares, né? Então, nós tivemos, né, assim, respiros democráticos, né? Ou soluços democráticos, como diz o colega Pedro, né? Então, dentro dessa história, né, de autoritarismo, né, do Brasil, da constituição da nossa história, a gente teve momentos de respiros democráticos, né? Mas que nunca, essas forças conservadoras militares nunca saíram de cena. Na verdade, tem momentos que elas ficam menos fortalecidas, saem de cena, e outros momentos que elas entram com mais força em cena. 64 é um desses momentos, né? E por que acontece esse golpe, que hoje a gente fala até que foi um golpe civil-militar, né? Que não foi só militar, né? A gente tem que voltar um pouquinho a história atrás e lembrar, assim, que os anos 60, para o Brasil e também para vários países da América Latina, mesmo mundo, era um movimento de grande participação popular, de grande movimentação social de vários segmentos. Então, você tinha
estudantes, você tinha trabalhadores, você tinha sindicato, você tinha artistas. Então, essa movimentação cultural, política, acontecia e o Brasil não era diferente. A gente estava passando por essa movimentação e tinha politicamente, né, tinha a figura do João Goulart, né, que tem que assumir como presidente da República, e tem toda uma pauta política, né, tem um compromisso com a tal das reformas de base, né, que nada mais era, naquele momento, do que você colocar o país, né, dentro das regras do capitalismo mais industrializado. Porque até os anos 50, até aquele período, você tinha, até os anos 50, era um país extremamente agrário, que tinha uma relação comercial com o mundo na base da troca de produtos agrários, né? Sim, por conta justamente dessa elite tão conservadora, essas reformas de base queriam mexer em duas coisas que sempre foram gritantes para o nosso país, né? Para a desigualdade social. A concentração de terra, a reforma agrária, que nunca foi uma bandeira comunista, socialista, uma bandeira capitalista, né? Se distribuiu a propriedade privada da terra, né? E que isso sempre foi uma coisa que nunca foi resolvida no país. A questão de ter um diálogo maior com sindicatos, com as diversas classes de trabalhadores, e com a questão das reformas educacionais. Quer dizer, isso mexia com os interesses, né, da elite que sempre esteve de posse de todas as riquezas. Então, isso foi, na verdade, a questão principal, né? O Jango, ele tinha esse compromisso, né, de atender, né, de ter esse diálogo mais aberto com esses setores da sociedade que estavam aí reivindicando participação, né, política e essa questão de estar inseridos nesse país, né? Lembrando que até esse momento você tinha metade da população brasileira que era analfabeta. Então você tinha um país assim, dentro do que se pensava de discurso de modernização, aquele momento tinha, né? As reformas de base representavam essa modernização, né? Mesmo que fosse com todos os problemas que a gente pensava ter naquele momento, né? Sim, com um país muito desigual, como continua hoje, né, ainda um país desigual, e a elite escravocrata nunca querendo ceder aos trabalhadores. Eu acho que é importante lembrar, né, do contexto da Guerra Fria. O Brasil, né, um país periférico, não pode se pensar no golpe, na história do Brasil, sem essas relações exteriores, esses interesses, né, em manter o Brasil como um país periférico, apelam para esse fantasma do comunismo que os militares já haviam combatido antes, né, as elites já haviam combatido, de tempos em tempos colocam um lençolzinho vermelho em alguém e o fantasma do comunismo aparece para assustar, né, algumas mentes. E é muito legal, assim, que você tocou no ponto da reforma agrária. Quando a gente fala de reforma agrária, o pessoal pensa uma coisa dos vermelhos, do MST, sendo que o acesso à terra foi realizado nos países capitalistas e, inclusive, nos países que eles como reconstruíram, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Só para lembrar, assim, né, o grande ícone do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, eles fizeram a reforma agrária dele lá no século XIX, né? Então, assim, quando você tem lá a marcha para o oeste, quer dizer, então, aqueles filmes que chegaram até nós, né, através daqueles filmes de Velho Oeste, né, então o cara chegava, as caravanas chegavam no Velho Oeste. Se eles conseguissem eliminar os índios e ocupar aquela terra era deles, né? Então, assim, depois das sucessivas guerras, tal. Então, assim, todos os países que quiseram um desenvolvimento capitalista tiveram que pensar a questão da concentração de terras, né? A questão da pequena propriedade, né? E a gente vê como... Sempre foi um tabu. Desculpe, repete, por favor.
Não, aqui no Brasil, pensar na distribuição, pensar na terra enquanto propriedade, pequena propriedade, né, e não latifúndio, que a nossa história é muito baseada no latifúndio, é como se fosse um crime. Né? Então, assim, é como se você já quisesse fazer acabar com, sendo que não tem nada de revolucionário em você fazer reforma agrária, né? Ajuda na industrialização do país, né? Uma reforma capitalista. Reforma E capitalista naquele a gente estava momento, exatamente. conversando um pouco sobre a questão do achismo das pessoas, né? Colocarem, por exemplo, você é um especialista, você estuda a história, e hoje em dia a gente tem muito amplificada a questão das fake news, dos memes, dos diplomas de doutores em Facebook, e aí a gente observa que algumas pessoas falam, né, ou os militares, como querem comemorar, que não houve ditadura militar. Esse debate, se houve ou não houve ditadura, existe entre os especialistas? Não, a questão, isso não está colocado, muito pelo contrário, né? O que está colocado hoje, né, é exatamente assim, como foi que se resolveu a questão da ditadura no Brasil, né? Então, inclusive o Brasil, ele recebe pressões, né, de órgãos internacionais, né, de direitos humanos, para conseguir resolver, porque assim, anistia, então você tem a anistia em 1979, ela concede anistia para todo mundo. Então, a partir do momento. E aí, conseguir anistia para todo mundo, com a anistia, quem são os anistiados também? Não só os presos políticos que foram perseguidos pela ditadura militar, mas também os responsáveis pelas mortes, os torturadores, os delegados, todo o pessoal envolvido com os processos de tortura e também são absolvidos. Então, se passa uma borracha nisso. Passando-se uma borracha nisso, você não apura e não responsabiliza esses crimes. Além disso, pessoalmente, causa um grande sofrimento à família dessas pessoas que foram vítimas, porque imagina, quer dizer, famílias que até hoje não sabem onde estão os filhos, os irmãos, o marido, tal, porque desapareceram, né? Então, assim, as pessoas precisam, é um direito, né? Então, quando em 2011, 2010, o Brasil recebe um ultimato, inclusive internacional, dizendo o seguinte: olha, não são todos os acontecimentos que ocorreram durante a ditadura militar que podem ser se encaixar dentro da lei da anistia. Então, eles pegam, por exemplo, o caso da guerrilha do Araguaia. E aí eles começam, alguns promotores começam a pegar alguns casos específicos e dizer, não, esse desaparecimento, da forma como ele aconteceu, ele não pode ser protegido, quer dizer, os algozes desse desaparecimento, os algozes desses crimes, não podem ser contemplados com anistia, porque as famílias precisam saber, né, onde estão, o que aconteceram com seus entes queridos, e isso é um direito dos cidadãos brasileiros saberem da sua história. Então, hoje existe assim muitos, por isso que a criação do Comitê da Verdade, né? Lá, isso mesmo, né? Tá. Justamente para poder trazer à tona todas essas histórias que foram silenciadas. Então, assim, não tem como negar que esse fato aconteceu. Ele aconteceu, né? O que tentam, um dos discursos, né, como a gente está falando de discurso autoritário, um dos discursos autoritários
que tentam deslegitimar a violência que foi a ditadura militar no Brasil, é justamente você minimizar o que aconteceu, né? Dizer que não foi bem isso que aconteceu, você tinha grupos que eram extremistas, que tinham influência, então, assim, de você acabar com a memória, porque você sabe que a memória, ela é instrumento de disputa política, né? A memória é um direito individual, né? Nós, seres humanos, a gente se constitui também, enquanto sujeitos, pela nossa memória. E, enquanto país, enquanto nação, nós só podemos nos constituir também pela memória. Por isso que a memória é um campo de disputa de poder. E um exemplo básico na questão da ditadura militar é que toda a memória que nós brasileiros, enquanto nação, e que as famílias das vítimas, enquanto indivíduos, tinham direito, essa memória foi tirada, ela foi sublinhada, né? Então, houve todo um aparato do Estado de apagamento, de silenciamento da memória dessas pessoas e das instituições. Então, isso causa um desconforto, né? É um desconforto não só para essas famílias, como é um desconforto para a nossa história. E aí isso explica por que as pessoas, o grau de negacionismo. Então, assim, como acabou a ditadura, né? E foi um processo, né, que foi coordenado por pessoas que estavam presentes na ditadura, a gente tem lá, depois da década de 80, no final da ditadura, a primeira colégio eleitoral que se vai eleger o primeiro presidente pós-ditadura, você tem os militares que participaram do processo estavam lá. Então, é claro que não tinha interesse de colocar o dedo na ferida, né? Aliás, eles estão lá, não, eles continuam aqui. Muitos dos algozes, todos os eles continuam entre nós, né? E beneficiados pela essa questão da lei da anistia, né? Só com a comissão da verdade é que isso está vindo, né, à baila, as pessoas estão tendo direito, né, de saber a história do que aconteceu com seus parentes, e nós, enquanto brasileiros, direito de saber da nossa história, né? Porque isso é um direito, não pode ser negado, né? Acaba sendo surreal essa memória coletiva, esse apagamento da memória, porque contra estudos nacionais, internacionais, de renomados pesquisadores, uma instituição, né, as Forças Armadas, são alçadas para algumas pessoas ao papel de cientistas. Como réus, eles fazem a sua versão e ainda continuam afirmando que foi uma revolução e que ela deve ser comemorada. E é um discurso que envolve muitas pessoas ainda, que acabam acreditando nisso. O estudo da história é algo defasado no país, professora. E aí, se fosse para conceituar o autoritarismo, você conceituaria como o autoritarismo? Poderia dar alguns exemplos do passado, de hoje? Então, eu diria assim, eu gosto de pensar, assim, além da nossa experiência de vida e profissional, e de ter o que a gente leu aí, né, enquanto parte da nossa formação, né, e nossa experiência também política, pensar um pouco assim do que alguns especialistas, né, construíram em termos de teoria para pensar a questão do autoritarismo, né? Porque no Brasil, por exemplo, muitas vezes ele aparece de forma até muito sutil, como você falou, né? Mas existem características que são bem marcantes, né? Então, os discursos autoritários e o autoritarismo, na verdade, ele é uma ferramenta de poder que, por princípio, ele tende, né, a suprimir qualquer outra forma de análise, de concepção, de narrativa de outros grupos. Então, ele vai legitimar a forma de agir, o pensamento dele. Quer dizer, o autoritarismo ele não suporta a contradição, né? Ele não suporta a
esqueci, assim, que as verdades são provisórias, né? Eu não consegui falar a palavra, mas assim, que as verdades são provisórias e que todos têm direito às narrativas e participar. Então, para isso, você tem que criar mecanismos onde a sua verdade se sobreponha às diversas narrativas, e aí você pega alguns elementos, por exemplo, a questão de criar um inimigo. Então, todo autoritarismo, ele precisa elencar alguns inimigos, identificar esses inimigos e convencer determinados grupos que esse é o grande inimigo. Então, se a gente for pegar a ditadura militar, né, ela fez isso, se a gente for pegar os discursos autoritários do atual governo também, e eles também não são muito originais, não. Né? Porque, por exemplo, o comunismo, em 64, esse era o inimigo, e agora continua sendo. É um discurso que permanece, né? Porque cria essa questão, como não há um aprofundamento e não preza pelo conhecimento, o autoritarismo não preza pelo conhecimento. A verdade não se dá pelo conhecimento, pela racionalidade, né? A verdade se dá pelo senso comum de que eu tenho o direito de dizer o que eu penso, independente se o que eu penso contraria a dignidade de alguém, se eu estou ofendendo alguém, se eu estou pondo em risco a vida de alguém, né? Então, confunde o direito, né, da manifestação com o direito de me colocar para ofender e para colocar a vida do outro em perigo. Então, eu tenho que criar culpados, eu tenho que criar um momento de crise, então, criar um fantasma de momento de instabilidade. Então, se esse momento está instável, eu vou identificar que são tais inimigos que vão acontecer isso. Então, a ditadura fez isso muito bem. Então, ela elencou que eram os comunistas, que eram os estudantes, que eram os trabalhadores, que eram as ligas camponesas. Não, é esse pessoal que estava colocando em risco o Brasil. É o discurso que se fez também no golpe que aconteceu, golpe civil que aconteceu com a Dilma. Então, você elencou também qual era o inimigo. Então, se elegeu a questão da corrupção, né, que era um grande parte, então, tudo que estava acontecendo. E aí você vai criando, dando corpo a isso, esse discurso vai virando verdade, você cria pseudo-soluções, né, e tem uma questão, além do horror ao pluralismo que o discurso autoritário tem uma coisa que é muito interessante, né, que é perigosíssima e que todos os regimes autoritários fazem, né, é a descrença na política enquanto local, instituição de participação e resolução dos problemas humanos. Né? Então, há uma desqualificação da política, a resolução dos problemas. Né? Então, para isso, você desqualifica todos os tipos de associações. Então, os sindicatos passam a ser desqualificados, as associações, os partidos políticos. Por quê? Porque a ideia é que eles não são confiáveis, que você não precisa, o cidadão comum, quer dizer, não existe o discurso de cidadania, né, mas assim, e sim o de massas, né? Então, que você não precisa do intermediário, que o partido político, que o sindicato, que a associação de mulheres, que ela não vai te representar, e que geralmente é a figura de uma pessoa que representa o salvador da pátria, e ele sim vai trazer a solução, e ele sim vai fazer essa comunicação individual. Então, você tem um empobrecimento das instituições. E aconteceu em 64, é o que está acontecendo agora. Né? Então, se você pega a visão do brasileiro a respeito dos partidos políticos, da política, do sindicato,
são visões extremamente negativas, porque houve toda uma construção de um discurso de desqualificar, porque o autoritarismo precisa disso, né? Ele tem que isolar as pessoas. Efigênia, professora, você falou sobre ditadura civil-militar. Então, porque não são os militares que criam esse discurso. Você pode expandir esse conceito e falar justamente um pouquinho sobre esse componente civil na construção do autoritarismo e da ditadura? Ah, sim, claro. Então, isso é... só uma coisa que também é importante, que falar dessa questão do discurso autoritário, é imprescindível o papel de uma imprensa. O discurso autoritário, ele não reverbera na sociedade se você não tiver alguns meios de comunicação que levem esse discurso, né? E isso acontece em todos os momentos, né? Em 64 foi assim, né? A gente teve vários jornais, né, que apoiaram demais o golpe, né? E eles achavam que a justificativa era, olha, gente, o Brasil está vivendo uma anarquia, uma efervescência que pode ficar sem controle, e então isso sim, o Estado de São Paulo, o jornal O Globo, tal, toda essa... a maioria dos jornais. Então a gente precisa dessa intervenção militar para trazer, de novo, a paz, organizar o país, mas depois a gente faz eleições, tal, só que eles não combinaram com os militares. Sabe aquela história do Garrincha? Se combinou isso. Eles não combinam, eles acreditam. E aí, eles só se deram conta, assim como a nossa imprensa, quando a nossa imprensa, quer dizer, a imprensa do Brasil, só se deram conta, né, de que não era bem assim, que eles não tinham combinado isso com o povo do golpe, quando eles começaram a ser vítimas também, né? Então, quando a ditadura militar, né, depois a gente vai falar do AI-5, né, começou a fechar também, aí não era só o guerrilheiro do Araguaia que era vítima do militar, não era só o operário que fazia greve, não era só o partido, os membros do partido político, mas assim, quando o jornalista começou, o dono do jornal começou a ser perseguido, ter um militar lá dentro do jornal para censurar, aí eles perceberam, opa, não era bem isso que a gente queria, não era isso que a gente estava pensando, né? Então, a imprensa sempre comete esses mesmos erros, né? Então, assim, no golpe civil agora... Mas é que você falou, né, Efigênia, que não combinaram com os militares, aquela coisa, né, bobinha, você acreditou e acreditou de novo, e acredita mais uma vez, daqui a alguns anos é capaz de acreditarem de novo, né? É algo que é então, difícil compreender. Que, sim, que eles foram enganados. Não, né? Desculpa, você tinha falado da pergunta, né? Então. Não, mas que tem relação, né? Desculpa te cortar aqui. Tem relação com essa parte que você estava falando, né? Como o discurso autoritário é construído. Só que não são os militares que estão, justamente, na imprensa, não são eles que estão com o poder econômico. Então tem todo esse componente civil. E o Sebastião Marcial, ele colocou aqui, né? Fez um comentário, falando que esse período não está presente devidamente no processo educacional até hoje. Essa seria uma fonte de reavivar a memória, fazer memória e inserir os sujeitos do processo histórico. E vou complementar essa fala, né? Porque como essa memória ela é deficiente, e a gente cai nos mesmos discursos. Exatamente, porque assim, como a gente falou, né? A memória, ela é o tempo todo um campo de disputa ideológica. O George Orwell tinha uma frase interessante, aquele escritor da Revolução dos Bichos, que escreveu em 1984, né, que ele tinha essa questão, as obras eram contra o autoritarismo, ele falava, é uma frase que eu até anotei aqui, né, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, e aí tem a ver com essa questão da memória, quer dizer, o passado, o que aconteceu durante a ditadura militar, ele sempre esteve sob o controle
dos feitores da ditadura militar. Por isso que toda vez que aparece, né, uma tentativa de você resgatar essa memória, não enquanto comemoração, como querem alguns, né, mas enquanto direito à memória, enquanto até tem um termo que os promotores estão usando hoje, que eu anotei outro dia, que é justiça de transição, né? Por exemplo, que o resgate dessa memória, assim, tem que ser a justiça de transição. O que é a justiça de transição? Que, enquanto país, nós temos direito e nós temos um dever, né, com as futuras gerações, que eles saibam dessa história, para que essa história não caia no esquecimento e ela não se repita, né? E não fique as pessoas repetindo o que a gente falou, sair à rua, né, pedindo a volta da ditadura militar, achando que isso foi uma coisa mínima, que não teve tanto mal assim. Agora, aquilo que você perguntou, né, realmente, por que foi uma ditadura civil-militar? Porque até aí também não tem muita originalidade, né? Aquele momento, né, pré-golpe, né, se o Jango ia poder assumir o governo ou não, você tem uma marcha, né? Olha o nome da marcha, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 500 mil pessoas vão marchar. E o que quer dizer, né? Então, Marcha da Família. Você já viu algo parecido? Quem é que se elegeu há 2 anos atrás, também usando Deus e a família, né? Olha aí o discurso. Os discursos autoritários fazem isso, eles elegem determinados fenômenos, determinadas palavras para serem as referências e confundirem as pessoas. Então, assim, quando você fala em família, quer dizer, quem é que vai ser contra a família, né? Então, você cria essa contradição. Como que você pode ser autoritário se ele está defendendo a família? Como pode ser autoritário se está falando em nome de Deus? Isso é proposital, é para criar essa contradição. Porque que tipo de família que está sendo colocado aqui? Que tipo de Deus é esse? É um Deus que permite a tortura? E nessa marcha da família com Deus, você tinha, não eram militares, você tinha classe média, você tinha empresários, setores da Igreja Católica, assim como tinha setores que estavam do lado dos trabalhadores, dos estudantes, e que foram torturados e que foram mortos, você tinha segmentos da Igreja Católica que estavam envolvidos com os ditadores, com os torturadores. Você tinha agentes infiltrados estadunidenses, Estados Unidos, assim, como a gente falou no início, toda a América Latina estava vivendo processos parecidos de participação popular, então isso era assustador, pensando na relação que se tinha de subordinação com o capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, existia todo o interesse de financiar esses golpes por toda a América Latina, né? E banqueiros e a elite brasileira. Então, assim, não era só... E principalmente ligada aos meios de comunicação. A informação é tudo, né? As fake news desde aquela época. Você lembrou dos meios de comunicação e dos empresários, eu lembrei agora do caso da Folha, né, que colaborou aí, inclusive, com o transporte. Ontem conheci um documentário da Volkswagen, né, relatos de pessoas que foram pegas, e a tortura começou lá dentro, né, tem uma comissão de pessoas que foram perseguidas, eram trabalhadores da Volks. Marcamos bastante os militares porque eles tinham as armas na mão, mas não chegaram ao poder sozinhos, sem a colaboração de grande parte da sociedade e das ditas pessoas de bem. Quando você coloca sobre a questão da família, quem vai ser contra a família, né? Mas você começa a estigmatizar. Quem não concorda com essa família deve ser perseguido. Se alguém faz alguma coisa que
como a gente viu as manifestações artísticas aí nos últimos anos serem perseguidos, os degenerados, como iriam falar na época dos nazistas, do Hitler. É um discurso que volta aí, desdobramentos desse discurso autoritário. Se quiser falar um pouco sobre o AI-5, o que foi isso, o que é na prática, né? A gente fala dos funcionários públicos, né? Do pessoal da justiça, das próprias Forças Armadas, acreditam que não são atingidos por isso, mas foram entre os primeiros perseguidos, né? Fizeram um expurgo no serviço público do Brasil no período, na justiça, nos militares também, né? Muitos foram presos. Então, o AI-5, ele é o ápice, né, do terror, né, que se chama de anos de chumbo, né, porque aquele golpe, em 64, alguns setores achavam que ia atingir aqueles que estavam, primeiramente, na linha de frente, né, de contestação ao golpe militar. O AI-5, que é um ato institucional, quer dizer, é quando você tem uma lei que dá plenos poderes ao executivo, ao presidente da República, que no caso eram os militares, para decidir, e aí, assim, é poder de vida ou morte mesmo, né, sobre todos os segmentos da sociedade. Então, aí você tem, não são as pessoas, as vítimas não serão apenas as pessoas que estão diretamente envolvidas com a resistência à ditadura militar. Então, aí, sim, são os jornais, qualquer atividade, as universidades. Então, você vai ter dentro de salas de aula de universidades espiões que vão estar lá vendo se os professores estão dizendo que não é para ser dito, os artistas vão serem perseguidos, teatros vão ser fechados, artistas presos, censura a música, censura ao teatro. Então, e aí, assim, você tira, né, que seria o estado de exceção, né? Então, você tira qualquer tipo de direito de qualquer indivíduo no território brasileiro. Então, acima de tudo, ele é suspeito, independente dele ser um estudante de ensino médio a um parlamentar. Então, fecha-se o Congresso, então você não tem mais a participação parlamentar, você não tem o judiciário, todas as garantias são tiradas, né? E as pessoas passam a ser assim, não tem nada que os proteja. Então, se um vizinho te denunciar, porque, de repente, na sua casa, muitas pessoas frequentam a sua casa, e ele achar que, naquele momento, isso eram reuniões subversivas, a polícia vai invadir a sua casa e você vai ser preso, e você vai ser morto, e você não tem para quem reclamar, né? E a solução é colocada o quê? Ou você vai embora para não morrer, ou você morre, né? Então, e aparecem esses discursos, né? E quem se opõe, né, é considerado inimigo da nação, inimigo da democracia, né? E as pessoas... Gostaria de citar alguém? Oi? Gostaria de citar alguém que foi perseguido? Olha, temático. Então, particularmente, eu conheço algumas pessoas, mas assim, eu não gostaria de citar, porque eu não pedi permissão para elas, eu não sei se, né? Mas a gente conhece pessoas, né? Que eram trabalhadores, e o fato de irem naquelas manifestações de 1º de maio, que sempre aconteceram, por exemplo, qual que era a participação dele? Ele era um operário. Como operário, ele participava, 1º de maio, ele ia nas manifestações, então ele foi preso. Depois veio a anistia, agora, com essa questão da Comissão da Verdade, ele descobriu que tinha alguém que seguia ele. Todos os 1º de maio que ele participou estavam lá
Assim, e era uma atividade, quer dizer, qualquer associação, o fato de ele ser operário e numa atividade de 1º de maio, numa atividade sindical, isso era motivo para ele ter sido preso, né? E ainda assim, ainda bem que foi só preso, né? Ele poderia ter desaparecido, né? E tem muitas histórias. Mas, assim, uma das coisas que se fala pouco, né, é sobre, por exemplo, foram muitas vítimas desaparecidas e mesmo mortes, né? Mas o número de indígenas que foram vítimas é muito superior. E isso ainda a gente sabe muito pouco. Então, eu gostaria de lembrar, né, claro que não dizendo nomes, mas assim, desses 2 segmentos de brasileiros que foram praticamente esquecidos. Foram mais de 8.300 índios foram mortos durante o período da ditadura militar no Brasil. E mortos desde o enfrentamento mesmo, né, mortos por envenenamento, por quê? Existiu um dos discursos da ditadura militar, era o discurso desenvolvimentista, né? E você tinha que avançar, por exemplo, dos territórios amazônicos, né, para levar o desenvolvimento. E esses territórios estavam ocupados por quem era de direito, as populações indígenas. Então você tinha ou massacre intencional dessas populações, né, ou você levava doenças, como até hoje isso é muito comum. Então, propositadamente, você disseminava algumas doenças e estuda-se ainda que talvez 10 etnias tenham desaparecido nesse processo. Então, a gente poderia até, sem exagero, dizer que os indígenas foram as principais vítimas de todos esses 21 anos de ditadura militar. Né? E outro segmento que também agora que estão assim, aparecendo, outro dia eu até comprei um livro sobre isso, foram das crianças que desapareceram. Porque muitos dos presos políticos que foram torturados e foram mortos, eles foram presos junto com seus filhos. Ou muitas vezes a mulher estava grávida, deu à luz na prisão e essa criança desapareceu. E essa criança muitas vezes era adotada pela própria equipe lá. Se fazia uma roda ali, a criança era passada para um, passada para outro, passada para outro. Então, tem famílias que até hoje não sabem que o seu parente, a sua parente tinha filho, essas crianças desapareceram. Então, essas crianças também têm direito de saber e foram raptadas. E isso é tão cruel, porque uma vez na escola a gente estava fazendo essa discussão, né? E a gente não tinha uma unanimidade de perceber que isso era um direito da criança, né? Tinha falas assim, mas quem adotou e criou com carinho fez a parte dela. Não, isso é um crime. A pessoa foi roubada dos seus pais, seus pais. Então, você percebe como isso não é o discurso autoritário, ele vai sendo minimizado, como se o ato dessa criança e ter os pais assassinados, essa criança ter sido criada por outras pessoas, né? Não saber quem são seus pais, que ele foi raptado, que ele foi vítima de uma extrema violência do Estado, isso não é coisa pouca. Então, eu acho que, na minha memória, assim, ficam essas 2 questões, a questão dos indígenas e as questões dessas crianças que desapareceram, ou porque foram também mortas, mas, na maioria das vezes, elas foram mandadas para adoção por outras famílias conhecidas, ligadas ao staff da ditadura militar. Nossa, é um assunto nem um pouco abordado, né? Inclusive na pesquisa histórica, muito interessante, professora, trazer isso e mostrar como o discurso autoritário ele desumaniza o outro e também ele é abrandado, né? Como se, então vamos esquecer o passado, realmente, é aquele negócio de esquecer o passado e o que importa é que ela teve carinho. É algo para nós estarmos refletindo. E você poderia falar um pouquinho sobre as diferenças, né? A gente está já quase chegando em 1 hora, a gente vai para as considerações finais daqui a pouco,
Quais as semelhanças e diferenças entre os militares da ditadura e a extrema-direita? Você fez o discurso dos indígenas, não consigo distinguir do discurso que acontece na Câmara dos Deputados, eles falando de desenvolvimento e o índio não serve para nada. Eu diria, Marcos, assim, que não mudou muita coisa, não. Como a gente falou no início da nossa conversa, né, a presença dos militares e essas concepções autoritárias, né, de administrar e de fazer política, ela faz parte da subjetividade do brasileiro, né? E eu queria só me demorar um pouquinho antes de responder a sua pergunta, né? Explicar o seguinte, por exemplo, como nós temos uma história, né, desde a colonização, ela é baseada na violência e na deslegitimação do outro. Então, por exemplo, na colonização portuguesa, a questão do genocídio da população indígena. Depois nós temos todo o processo de escravização da população negra que chega ao Brasil. E isso não se toca nesse assunto, né? Então você nunca tem, por exemplo, a questão da tal libertação dos escravos, você não teve uma reparação. Né? Então isso também vai ficando, o discurso autoritário que vai ficando no nosso inconsciente, no nosso subjetivo. E essas relações autoritárias, elas vão sendo modelos de relacionamento e construindo as nossas subjetividades. Então, se tem um pouco esse mito, dessa característica afável do povo brasileiro, não. Nós somos um povo que temos um traço autoritário muito forte. As nossas relações cotidianas são relações autoritárias, e é preciso colocar o dedo na ferida disso. Né? E isso explica por que a gente tem a infância no Brasil corre tanto perigo, seja ela de que classe social for, né? Então, assim, é claro que os filhos dos trabalhadores, eles sofrem mais, mas assim, a infância é vítima de violência e sempre foi, as mulheres são vítimas de violência e sempre foram, né? Os gays são vítimas de violência e sempre foram. Então, assim, a gente tem uma subjetividade construída em base de autoritarismo, força e força física e deslegitimação do outro enquanto ser humano, enquanto direito. E por que a gente construiu essa subjetividade? Então a gente é assim? Não, porque ela foi construída porque as nossas experiências de democracia foram muito poucas e são muito poucas. Então, como alguém colocou aí no chat, né, a nossa escola é autoritária, as nossas relações familiares são assim, as relações capital-trabalho, as relações trabalhistas são autoritárias. Então, a gente precisa construir um outro modelo de sociedade, né? A gente precisa vivenciar outras possibilidades para que a gente rompa com essa história de autoritarismo. Porque, infelizmente, ele nos constitui, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque foi um discurso que foi naturalizado. É como se aquele que é diferente de mim, ou aquele que pensa diferente de mim, ele não vai completar o meu raciocínio, ele tem que ser eliminado. Né? Então, isso perpassou a nossa história, desde a chegada dos portugueses aqui. Então, o índio não era gente, o negro não era gente, e aí esse discurso continua. Né? Então, quando você fala em as semelhanças, elas são as mesmas. Então, continua, esses processos de autoritarismo continuam presentes na nossa sociedade, é só ver a quantidade de atos, né, violentos e quanto que a política continua sendo deslegitimada, e deslegitimada enquanto solução dos problemas. Então, o problema vai ser sempre de alguém que vai trazer a solução, e não que as pessoas vão se organizar para buscar a solução, né? Que elas têm que ser na base da força, o discurso do armamento. Então, quando se pensa, né,
segurança, se pensa o quê? No armamento. Então, você não pensa em outra forma de organizar essa sociedade, em construir uma sociedade baseada na paz, no argumento, na justiça. É ainda a questão da lei do mais forte, né? Então, não mudou muito, né? Não é muito original, né? O que acontece hoje, o que a direita defende hoje, do que ela defendia e o que os militares defendiam em 64, porque é o que a gente tem a tal das permanências, né? Em história a gente fala isso, né? Algumas coisas permanecem, você muda, tem determinadas rupturas, mas os valores continuam mesmo. Né? Então, é comum as pessoas acharem que alguém cometeu um erro, né? Então ele tem que ser castigado. Né? Então, o castigo tem que ser físico, né? Não tem um processo educacional. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a educação, um dos grandes crimes que a ditadura militar cometeu também foi arejar o nosso sistema educacional, né? Permitir que a gente chegasse aos anos 90 sem ter colocado todo mundo na escola. Porque uma das propostas lá das reformas de base era você acabar com o analfabetismo, né? O direito à educação ele só vem na Constituição de 1988, que já foi lá um movimento, né, de tentar redemocratizar de fato o país, né? E só na década de 90 que você tem todo um impulso de colocar os brasileiros realmente dentro da escola, né? E o quanto que a gente luta com isso até hoje. Então, essa permanência do discurso autoritário no Brasil é muito forte, muito forte. E, professora, você acredita que é possível vencer o autoritarismo? A gente consegue alcançar esse inédito e é viável, né, para a gente pensar eu vivo para isso. Eu acho que, né, a gente vive cada suspiro que a gente dá. Eu acho que quando você falou, por exemplo, essa semana eu perdi uma pessoa da minha família, vítima de Covid. Assim, a gente está extremamente destroçado, até me emociono de falar isso, mas eu estou aqui, né, porque eu acredito nisso. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer do luto a luta, né? Não é só um trocadilho, né? Então, esses momentos, por isso que eu estou aqui, porque, assim, o que está acontecendo, né, o discurso autoritário agora são a quantidade de seres humanos que estão perdendo a vida por conta, né, de uma política autoritária, que a gente fala da necropolítica hoje, né, que é a política que gera a morte, né, que a política ela tem um compromisso com a vida, né, com propiciar a vida, né, e a vida em plenitude, a vida repleta de direitos, né, de direitos assegurados, independente de raça, de cor, de gênero, de orientação sexual. Mas o que a gente tem no momento é o gerenciamento da morte, né? E esse gerenciamento da morte é uma permanência desse autoritarismo que, infelizmente, muitas pessoas ainda não se dão conta, né? O número de mortos que está vitimados pela pandemia não é uma vontade divina, não é uma mera tragédia como um furacão ou como um terremoto, né? Tem toda uma intencionalidade de ações políticas que estão produzindo morte, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acredito que isso pode ser diferente, né? A gente tem que, em primeiro lugar, né? Acho que resgatar a memória das lutas, né? Porque a história do Brasil foi sempre uma história de massacre a todas as lutas, né? Todos que pensaram que podiam construir uma sociedade, né, do direito à vida, então eles foram dizimados. A gente pode ver Canudos, todas as rebeliões, Quilombo de Palmares, Contestar, nossa, nós ficaríamos aqui durante anos
falando sobre todas as lutas que foram massacradas, né, por esse discurso autoritário. Então, assim, e hoje se pensa, não é só uma questão de sonho, né? Por exemplo, quem está dedicado a isso, nós temos juristas, promotores, que falam, por exemplo, hoje, dessa justiça de transição, que é uma forma de você ir minimizando e vencer com o discurso autoritário, né? Que é o quê? A justiça de transição é você trazer, né, essa memória, você, não é o olho por olho, como eles dizem, né? Mas, assim, é trazer essa memória, as pessoas serem responsabilizadas, o Estado ser responsabilizado, né? E as pessoas, como disse alguém, eu vi numa entrevista alguém falando assim, quando você, alguém que descobriu depois de muito tempo o corpo de um parente, né? Ela falou assim, eu até anotei, é o direito que eu tenho de ter um lugar onde eu possa chorar. Porque, assim, imagina um desaparecido, quer dizer, alguém da sua família desapareceu e você não sabe onde ela está depois, passados 30 anos, né? Então, 40 anos, 50 anos. Então, eles falam dessa justiça. Outra coisa, né? Eu acho que a imprensa alternativa, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de resistência, né? Então, assim como em 64, a imprensa alternativa foi importante para dar esse espaço, né, de resistência, de fôlego, de memória. Eu acho que hoje a gente, as mídias digitais, esses espaços alternativos podem fazer isso. E principalmente eu, como professora, né, eu acredito nisso. Eu acho que a escola tem que ser esse ponto, né? Ela tem essa função social de possibilitar, de possibilitar relações mais democráticas, reflexão sobre tudo isso e o direito da memória. Então, eu acho que é esse conjunto de coisas, né, que podem fazer com que a gente construa ao longo dos anos, como muita gente já tem construído antes da gente, a gente está fazendo a nossa parte, e nós sabemos que muitos continuarão depois, quando nós não estivermos mais aqui, é apostar que, assim como a gente tem uma subjetividade construída sobre o autoritarismo, sobre a violência, sobre o sangue, a gente pode construir uma outra subjetividade enquanto pessoa, mas também enquanto nação, de priorizar, né, a liberdade, a convivência com o diferente, né, porque isso é um exercício diário. A gente não fala que não tem, né? Você teoriza e vive isso na prática, Via. Eu fico, sempre aprendo contigo, fico emocionado, agradeço as lições. Como perguntei se você queria adiar, né, essa conversa, e aí você respondeu que é necessário se posicionar contra a barbárie. Então, muito obrigado, né? E dizer que isso é a prática. Você falou sobre o terror que é o autoritarismo, o terror que é o fascismo, né, porque existem sistemas autoritários e existe ainda o fascismo. Ontem nós tivemos manifestações contra o autoritarismo, o fascismo, entendo posições de pessoas que acham que não deve ter manifestações e aglomerar, só que eu relativizo, né, ou pondero pensando que o fascismo é a morte, né, o autoritarismo muitas vezes significa a morte. Aí vão dizer, você não pode lutar se você estiver morto. Eu também não posso defender a vida se eu estiver morto. Então, não é um falso dilema acreditar que ou é a luta contra o fascismo ou contra o coronavírus, por exemplo. A gente precisa combater o fascismo, o autoritarismo com todas as forças, senão não haverá vida. E aí, para encerrar, né, a gente passou, mas fico muito contente com as palavras, com a aula. A Renata, né, ela faz uma pergunta, como seria uma articulação contra as forças que atentam contra a democracia? Se você quiser responder essa pergunta e fazer as considerações finais, eu agradeço. Nossa, Renata, é uma pergunta que dá um seminário, né?
É um próximo tema. Então, mas eu acho que é reflexão, eu acho que são momentos assim, como esse, né? Eu acho que uma coisa que até uma filósofa, Hannah Arendt, que é uma estudiosa, né? Foi uma estudiosa dos autoritarismos e fala sempre dessa questão da banalidade do mal, né? Como é que as pessoas podem, dos torturadores, né? Então, ela diz o seguinte, né? Que assim, simplificando, claro, né, porque né, não tenho a potência teórica dessa filósofa, tá, mas assim, simplificando, ela diz o seguinte, né, que o que fortalece, né, essa consciência de dignidade humana você assim, é o coletivo, né, mas não o coletivo enquanto massa, porque aí você não tem essa identificação, né, mas, assim, o coletivo enquanto objetivo comum, enquanto possibilidade dos diferentes sentarem, né, para construir, né, porque sair dessa coisa um pouco do senso comum, né, porque, assim, muito apelativo, não tem, assim, claro que eu não tenho a fórmula, não tenho, mas, assim, o fortalecimento dos coletivos, né, parece simplista, parece, porque o que acontece? O isolamento, e a gente está sentindo isso, eu não sei se você, Marcos, mas, assim, eu e o Tião, a gente tem sentido muito isso, né, colegas, né, assim, que eram pessoas até, assim, como é que eu falo, progressistas, né, tinha uma posição democrática, né, e que hoje tem um posicionamento estritamente contraditório e um discurso extremamente autoritário, né. E aí, a gente tentando refletir, a gente falou, uma das coisas é o isolamento, que não é só o isolamento por conta da Covid, é o isolamento político-social, porque se eu não tenho um grupo, né, de pares, com quem eu divida reflexão, com quem eu divida projetos de vida, percepções, né, eu vou achar que toda aquela informação, todo o discurso que estão me vendendo é verdadeiro. E eu compro o discurso autoritário. Isso é muito triste, né? Então, acho que esse fortalecimento, né, dos coletivos, que hoje eu vejo muito forte, né? Então, assim, a gente tem nas periferias, assim, coletivos dos mais variados, né? Coletivos de cultura, festivais, slams, assim, os coletivos virtuais que na pandemia se fortaleceram mais ainda. Então, todo esse fortalecimento do coletivo e do conhecimento, né, da reflexão teórica, porque além dessa experiência prática, eu acho que tem a construção, o conhecimento, a construção teórica que é fundamental, é um dos caminhos, né? E poder retomar, né, essa questão da política enquanto um caminho viável, né? Porque esse é o grande mal, né? O que eles querem é nos convencer que a política, as instituições, né, as organizações representativas, né, de classe, seja qual for, que elas não são caminhos viáveis, né, para a transformação social, né, para romper com a desigualdade. Então, assim, na minha jeito simples de ver, eu penso assim, a gente não tem uma fórmula mágica, né, mas é essa coisa da construção de coletivos e fortalecimento de coletivos, né? Porque senão a gente não consegue, né? Agradeço, professora, muito obrigado, né, pela participação. Quem acompanhou, depois a gente disponibiliza o vídeo no YouTube. Peço desculpas por qualquer falha técnica, realmente tem coisas que eu não sei mexer e alguns tiveram dificuldade para entrar, não sei o que aconteceu mesmo, porque eu não consigo ver, né, não deu para mexer,
Mas muito obrigado, professora, muito obrigado a presença de todos. Um abraço para o Tião também, que está acompanhando. E a gente depois precisa retomar essa conversa, porque na verdade a gente pode continuar aqui, né? Horas e horas, porque é um assunto. Como eu falei, dá um seminário. Essa pergunta da Renata dá um seminário, né? Sim. E eu acho que nesse momento está todo mundo pensando nisso, né? Próximo passo, um seminário, um cineclube. A Silvia estava acompanhando, ela passou uma relação muito interessante ontem sobre filmes da ditadura. A gente vai conversar para fazer um cineclube virtual também. Vamos ver. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Cuidem-se, tá? E boa Páscoa. Tchau, tchau. Tchau.